Foi muito legal achar o seu livro aqui. Como é que vocês acharam? Porque ele já está esgotado, eu acho. É isso, na biblioteca da nossa faculdade. Na biblioteca. Eu estava fazendo uma pesquisa lá, achei, me interessei pelo título, fui ler. E no fim virou um baita do material para nossa reflexão, né? Foi fácil entrar no livro, na sequência da... Sim. Nós dois fazemos história na USP, né? Então... Isso ajuda, facilitou. Mas o que vocês acharam? Pô, eu fiquei encantado de verdade. Eu não conhecia direito essa abordagem psicológica da história. Eu realmente desconhecia e é algo que, sei lá, como eu desconhecia, parece que abriu um novo horizonte, assim, de tentar entender questões da história que tem lapsos documentais, assim, por meio da psicologia. Ninguém fez isso antes, de tentar um olhar psicológico, né? Porque aquelas cartas já foram estudadas de tudo quanto é jeito. Eu falei, mas eu vou estudar de outro. Eu acho que dá para tirar uma coisa importante de umas cartas que estão lá. E a história me apoia muito, né? Porque daí eu fui reestudar a questão do descobrimento, como é que estava a Europa, blá, 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 blá. Fui estudar a Companhia de Jesus, a biografia do Inácio de Loyola. Daí a gente vai indo, mas se tirar a história, cai tudo, né? Quer dizer, é uma visão psicológica, mas apoiada na história. Então, Beto, acho que pra gente começar, talvez seja legal falar uma questão que a gente se pôs, é assim, a gente queria até ouvir você falando sobre isso. Como que essa análise psicológica da história pode ajudar a entender melhor a questão indígena no Brasil? O centro da questão indígena no Brasil é que a sociedade branca nunca chegou a compreender os índios. Nunca foi capaz de ter uma empatia, de se pôr no lugar do outro, aceitar o outro como diferente e começar a trabalhar o processo da convivência no mesmo território de seres humanos que têm culturas diferentes, têm trajetórias diferentes. Para mim, este é o centro da questão, que depois vira um problema fundiário de terras, vira um problema de legislação, vira um problema de como que o Estado vai interferir, não vai interferir, os índios querem uma coisa, os agricultores querem outra e tal. Isso daí é o resultado de uma coisa que está no centro. O que está no centro é que nunca houve um encontro humano verdadeiro no sentido de cada um olhar para o outro e perceber o outro como ele é. No Brasil de hoje, que são 500 anos de história, uma parte enorme da população tem um sentimento negativo com o fato da nossa terra originalmente ser uma terra habitada por índios, como se isso fosse um sinal de inferioridade ou de subdesenvolvimento comparando com outros povos, com outras civilizações. Quer dizer, historicamente, a origem indígena do povo brasileiro, ela era vista não como um sinal de mais, mas como um sinal de menos. Quer dizer, é uma coisa que não tem valor, é um atraso, precisa ser superado, precisa civilizar todo mundo, para todo mundo viver de um jeito civilizado. E houve, em diferentes épocas, né, teorias a respeito disso, né? A vontade do embranquecimento do povo. Quer dizer, o que há aí é uma completa inconsciência e uma ignorância do valor do qual o outro é portador. A mesma coisa se aplica com relação aos afrodescendentes, aos africanos, né? Mas então, para mim, o centro da questão é que não se percebeu valor, se percebeu defeito, se percebeu inferioridade, se percebeu atraso e outras coisas. Mas valor não se percebeu e não se percebe até hoje, salvo uma parcela pequenininha que conseguiu perceber valor, né?
Então predomina uma percepção distorcida de que o outro é inferior. Daí vem desde a vontade de catequizar o outro, fazer o outro evoluir, tarará, 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 até querer que o outro desapareça, porque ninguém sai perdendo nada, não vale nada mesmo, é melhor que desapareça. E aí vem para a superfície o desejo pelas terras, por exemplo, né? O desejo de... houve até na história, né? De eliminação física, de cortar os meios de sobrevivência, de atacar a cultura, etc, etc. Então, nós temos uma questão que é nossa, que é uma cisão interna na nossa nacionalidade brasileira. Quer dizer, tem uma cisão porque a gente não integra para formar um todo. Fica uma cisão, uma separação e uma parte que se considera superior à outra, quer fazer alguma coisa com essa outra, mas no sentido de ou torná-la igual a nós ou que ela desapareça. Essa história não acabou ainda e a gente pode ter esperança de que evolua essa percepção de que a cultura indígena, e quando eu digo cultura indígena, se nós formos para o século XVI, correspondia mais ou menos a 1000 sistemas culturais diferentes, e a uma população, não se sabe ao certo, o Darcy Ribeiro fez um cálculo, né, que podia ir de 6 a 8 a 10 a 12 milhões de pessoas, e que viviam nesse território há milhares e milhares e milhares de anos, e cada vez se descobre que vai mais para trás. A arqueologia vem trazendo informações que, por exemplo, as pinturas da Serra da Capivara, no mínimo, têm 12 ou 15 mil anos, mas há arqueólogos que acham que é ainda mais antigo. A ciência produz teorias enganosas, né? Uma teoria que já não está mais de pé, mas a teoria de que a ocupação das Américas veio por uma lenta migração que veio lá do extremo da Sibéria, não sei o que, atravessou o Estreito de Bering e veio vindo, dizia assim, o homem americano do sul, o brasileiro, no máximo tem 6 mil anos de antiguidade, que é o homem da Lagoa Santa, por exemplo, né? Mas volta e meia se descobrem sítios arqueológicos no Brasil, ou até no Chile, até na ponta, que derrubam essa teoria, quer dizer, a ocupação é mais antiga. Mas isso significa o quê em termos de valor? Significa que há séculos e séculos e milênios o ser humano estava criando cultura, estava criando alma, estava criando humanidade, né? Formas de viver, formas de se relacionar, formas de compreender a natureza, de compreender a vida, de ter uma filosofia de vida, uma percepção do sagrado, uma percepção estética do que é belo, uma percepção ética do que é bom e não é bom, do que é justo não é justo, né? E o desenvolvimento de saberes, né? Como você sobrevive, como você lida com o meio, com a terra, como você descobre poderes curativos nas plantas da natureza, como você educa crianças, como você pode viver bem e ser feliz. Bom, isso aí é um patrimônio humano que a gente podia chamar de um patrimônio de sensibilidade incalculável, essa criação humana, como ocorreu em outros lugares do planeta, né? Então, isto ocorreu aqui. Quando o Brasil foi invadido, né, que é a palavra correta, descoberto, essa terra, não só ela tinha dono, ela era ocupada, mas ela abrigava seres humanos que tinham uma enorme riqueza humana, né? A questão é que isso não é visto assim. Ou você despreza isso, você nem se interessa por isso, ou você reduz e diz, sim, isso aqui estava povoado por gente muito precária, muito semi-humana, bárbara, subdesenvolvida e etc. Isso dá nascimento a uma coisa chamada questão. A rigor não devia haver questão nenhuma, mas surge uma questão por causa dessas divisões eu e o outro, aquele que não é igual a mim,
não é tão bom, né? Então, nós presenciamos, né, 5 séculos de degradação desse valor, de ataque a esse valor e de tentativas de desmanchar esse valor, de destruir esse valor. Como há sobreviventes indígenas, que eu nunca sei direito o número, né? O IBGE até calcula, mas às vezes se fala em 500 mil, 700 mil, 800 mil, enfim, é menos de 1 milhão, é uma certa porcentagem da população. Há índios que estão vivos, alguns têm uma posse garantida do seu território, outros perderam o território e têm um território menor, ou foram deslocados, e ainda alguns que não tiveram contato e vagueiam. Estas pessoas, elas começaram a reivindicar o direito de existir, o direito de ser índio, de poder continuar sendo índio e viver como sempre viveram. E para isso eles precisam da terra deles, que lhes fornece os meios de vida, e aí começou a disputa. Quer dizer, no plano superficial é uma disputa por terra, mas no plano profundo é um reivindicando o direito de ser e o outro não lhe concedendo o direito de ser. Mesmo que na Constituição brasileira se diga que os índios têm direitos, mas eles são tutelados, né? Só que hoje há muitos índios que foram estudar e que se interessaram para poder dialogar e poder falar, então temos uma questão que é uma reivindicação de um lado e um posicionamento muito negativo, muito restritivo do outro, que daí vira discussão de lei, vira manifestações, atos, né, fenômenos, mas como eu digo, a origem da questão é um problema na consciência não índia. É lá que está o problema. É na incapacidade de reconhecer o outro e perceber valor no outro. Então, os antropólogos, os humanistas, as pessoas, os artistas, as pessoas mais informadas, os educadores, os jornalistas, militam no sentido, não é de dizer sou a favor da demarcação das terras, é muito mais profundo do que isso, né? Diz assim, isso é uma riqueza para o povo brasileiro. A nossa diversidade é um plus. Isto gera transformações, isto gera criatividade, isto é um patrimônio nosso. Então não só nós queremos que eles vivam, mas a gente quer sim, a gente quer a integração, né? Porque eles também querem integrar coisas nossas e às vezes integram muito mal, porque a coisa é mal orientada, né? Sempre houve da parte dos índios, se você for nos documentos históricos, eles sempre quiseram receber. Começa com a carta de Pero Vaz de Caminha, né? Que eu acho que todo mundo tinha que estudar historicamente e psicologicamente, né? Eles sobem na caravela e eles dormem. Se eu não estou enganado, na carta são 2 homens. Eles não sabem que eles estão dormindo no barco do inimigo, né? Que queria ouro. Eles não sabem nada. Mas eles vão lá, eles dormem, eles se entregam completamente. Para eles aquilo era o desconhecido, era o novo. Eles abrem os braços, né? O outro já vem com a cobiça. Ou deve ter ouro, deve ter esmeralda, deve ter prata, não tinha nada disso. E tinha um braço de trabalho, né? Que é o que ficou, o braço do índio para carregar a tora de pau-brasil. Então, eu posso escravizar, eu posso usar a força de trabalho. Então, era muito diferente, né? Desde o começo, um queria espoliar, usar, tomar o que era do outro. O índio não, ele estava lá dizendo, chegou, vamos trocar, eu quero saber das tuas coisas, venha cá. Era muito diferente o posicionamento. Até hoje tem um pouco disso, nessa receptividade indígena, embora eles aprenderam que eles podem se dar muito mal com isso e começaram a se fechar, a se proteger, né? Mas a questão indígena é a questão brasileira, é a questão de um povo diversificado que não conseguiu ainda fazer uma síntese, fazer uma integração harmoniosa e produtiva das partes. E ninguém pode garantir que isso vai ocorrer ou não.
Mas já há mais massa crítica do lado que percebe que isso é o nosso destino histórico, né? E estrangeiros olham para isso e falam: que riqueza, que diversidade cultural, que diversidade artística, quanta inventividade de modos de vida e seres humanos, né? Com um pool genético todo misturado. Já tem muita gente no mundo hoje que olha isso como algo precioso e que leva para um futuro, né? Mas nós mesmos, uma parte enorme do nosso povo, não vê assim. Não vê riqueza nenhuma, esse negócio de diversidade é só para criar confusão. Não entende a questão. Quer dizer, eu ainda chamo isso de inconsciência, mas tem um pouco de maldade também nisso, sabe? Tem um pouco de falta de humanidade, cobiça, egoísmo e etc, etc. Então, esse meu jeito de olhar para a questão indígena acaba levando à questão brasileira, à questão do povo brasileiro, sobre a qual o Darcy Ribeiro foi um dos que falou melhor, né? Especialmente naquele livro dele, O Povo Brasileiro, mas muitos outros sociólogos, historiadores e pensadores, né? E eu fui puxando isso para a minha área psicológica, né? Nós também temos que olhar para isso como um problema psicológico. Aí a gente usa o instrumental psicológico, né? Por que há tanta defesa? Por que há tanta exclusão do outro? Por que há tanto medo do diferente, né? Enfim, continua-se tentando levar para frente essa questão. Você estava comentando dessa herança rica de um imenso número de culturas que tinha aqui na nossa terra antes da chegada. E um conceito que você explora no livro é o da alma ancestral. Sim. E essa chegada europeia e a não aceitação dessa herança rica e cultural, a negação completa, gera um assassinato dessa alma ancestral. Sim. A destruição. Sim. E é possível um retorno a essa alma ancestral ou ela está historicamente perdida? Não, ela não está perdida. Na superfície, quer dizer, na vida manifesta, etc., por ser atacada, ela vai murchando, ela vai encolhendo. Ela desce para o inconsciente coletivo. A alma ancestral, que é esse patrimônio histórico de construção de sensibilidade humana, ele está vivo no inconsciente coletivo brasileiro. A questão é o acesso ao inconsciente coletivo, que é como? É pela via artística, né, pela via do sentimento, pela via da fantasia. Você consegue, ou uma parte da sociedade consegue acessar um nível e indivíduos ou grupos acabam percebendo que tem algo vivo e que pulsa lá no fundo. Então, não é que morreu, mas se recolheu por um nível que pode passar despercebido. Eu acredito que pela educação, as novas gerações, as crianças educadas de uma tal maneira, elas retomem o contato com isso e atualizem essa alma ancestral que tem um perfil, ela tem uma característica, essa alma ancestral brasileira, né? Ela é profunda, ela criou mitos que são mais impressionantes do que muitos mitos de outras culturas. Só que você sabe que no Brasil não tem nem o registro, tem um registro parcial da produção mitológica, né? A visão de mundo, ela é muito profunda, né? Então, ela ainda está nos sobreviventes, mas ela está lá embaixo para todos nós. É uma coisa que a gente pode contactar aquilo e ficar conhecendo. A propósito, eu diria, no século XXI, o que é um índio? É alguém que está numa aldeia remota na Amazônia, vivendo de maneira tradicional? Sim, esse é um índio. Mas um que vive numa aldeia aculturada, como em Bertioga ou muitas outras, ele é semi-índio? Ou um que foi estudar filosofia e se veste como nós, e fala inglês, e usa como chama esse negócio? iPad,
ele não é mais índio? Tem uma resposta para isso. O que faz um índio ser um índio é a maneira como ele entende o mundo. É a visão de mundo dele. Ele tem tanto direito como nós de usar a roupa que ele quer, enfim, né? Durante muito tempo os antropólogos se sentiam um pouco como guardiães da tradição, né? Não, tem que manter, tem que preservar, tem que ser como sempre foi, mas está mudando, os índios também querem mudar. Isso virou uma polêmica, né? Mas a gente também tem, a gente não pode virar paternalista, porque nós estamos pensando em nós, alguns, queremos que os índios continuem exatamente como é, porque nós queremos, mas talvez nem eles queiram. Mas eles vão deixar de ser índios? Eles não vão deixar de ser índios. Agora, é preciso que alguém dê valor para a filosofia de vida que eles têm, porque senão não tem troca. E nós damos valor, né? Porque há um diálogo maravilhoso. Eu vou dar um exemplo. Eu quis fazer um trabalho de pesquisa em campo, de coletar sonhos de crianças indígenas e fui para a tribo Camaiurá, no Parque Nacional do Xingu, porque eu tenho uma querida amiga antropóloga, uma das grandes antropólogas brasileiras, a Carmen Junqueira, que tem uma relação com eles desde os anos 60. Ela até é considerada como parte da família deles, né? E ela é muito amiga do pajé, que se chama Tacumã. Ambos estão ali nos 80 anos, são dois seres humanos fantásticos, e pela amizade com ele, ela falou, olha, o Roberto pode aí pesquisar sonho de criança? Claro, ele abriu tudo para mim, e eu fui para lá, porque eu tenho um trabalho de pesquisa com sonho de criança, em favela, em escola. É um trabalho que eu faço, né? Vocês não imaginam a conversa que eu tive com ele do lado do fogo, dentro da maloca onde ele mora. Em geral ele anda nu, a não ser quando está frio ou quando tem visita. Como a gente é íntimo, ele, um senhor de 80 anos, nu, sentado num banquinho, eu sentado no outro, porque nós dois estávamos interessados em saber o que o outro achava sobre sonhos. Eu estava interessado qual era a visão dele de sonho e ele estava interessado qual era a minha visão de sonho, né? Eu gravei esse diálogo e publiquei uma parte dele, mas é um material que eu ainda posso trabalhar, né? Você vê, nessa hora, não tem diferença porque eu sou um profissional e ele não é, porque isso, porque estavam duas pessoas, cada um com as suas heranças culturais, olhando para um fenômeno universal que é sonho, e a gente trocando ideias. E eu coletava, né? As crianças não falam português, eles falam um dialeto tupi, e tinha um rapaz de calça jeans, de laptop, que falava português muito bem, e ele serviu de intérprete. Então eu ia para crianças. Primeiro o Tacumã Pajé falou assim, Roberto, o pajé é branco, porque ele também gosta de sonho que nem eu. Ele me pôs no mesmo lugar que ele, né? O pajé é branco. Como dizendo, contem os sonhos para ele. Então toda a criançada estava tranquila, que tudo bem, contar sonho, né? Eles sabiam que eu queria ouvir os sonhos deles. Então eu ia com o meu gravador, o menininho, a menininha contava na língua deles, o intérprete traduzia para o português, e daí eu pedia para a criança desenhar o sonho. E coletei em 2 visitas uns 60 sonhos, que depois eu trabalhei esses sonhos para ver o que esse material falava do estado psíquico das crianças, né? E o Tacumã ficava muito curioso, e ele perguntava, o que eles contaram, como são os sonhos? Eu falei, espera um pouco, Tacumã, quando eu entender direito, eu te falo o que eu acho, né? E logo que eu entendi, eu falei para ele, eu tenho certeza que essas crianças estão muito bem psicologicamente. Ele ficou muito feliz de ouvir aquilo e quis saber no que eu me baseava. E eu falei, olha, do jeito que eu olho, tem uma coisa ótima nos sonhos das crianças. Eles não sonham com pai, nem com mãe.
eles não sonham com coisas ameaçadoras, todos os sonhos têm solução, e são sonhos em que as crianças executam tarefas que eles vão executar depois, quando crescerem, mas eles sonham que já estão executando agora. Então o menino sonha que matou uma onça, a menina sonha que pegou um monte de mandioca, o menino sonha que pescou e alimentou a família inteira. São sonhos heróicos, né? Mas são sonhos de crescimento. Então eu não vi nenhuma criança que tivesse um sonho que indicasse que ela está com obstáculos para crescer, coisa que eu vejo em criança de escola em São Paulo, por exemplo, e não vi lá. Então eu contei isso para ele. Mas aí teve 3 sonhos que eu não entendi, porque eles tinham uma linguagem mítica. E eu não podia interpretar aqueles sonhos com os símbolos da cultura ocidental, grega, ou oriental. Eu não podia fazer aquilo, porque eles são crianças indígenas, né? Então eu pedi para ele me ajudar a entender o sonho, e foi uma experiência maravilhosa de troca, né? Porque os sonhos relatavam pedacinho de um mito, e o pajé ficou muito preocupado, porque a criança que sonhou, no sonho, ela estava transgredindo um tabu mítico, ela estava fazendo uma coisa que o mito proíbe. O que me indicava que as crianças já não estão conhecendo os mitos. E ele ficou preocupadíssimo, porque no Brasil os mitos passaram por tradição oral. É uma geração contando para outra, e assim um mito sobrevive 1000 anos. Não tem escrita, né? É contado. Então tem toda uma tradição de ouvir os mais velhos contarem as histórias dos mitos. Não é só o pajé, é todos os mais velhos. Ele é uma espécie de especialista, digamos, né? Então, para dar um exemplo para vocês, um menininho assim, ele está contando. Eu sonhei que eu fui até a beira da lagoa, subi na canoa e fui remando, e fui... existe uma lagoa enorme lá. E fui remando lá longe, e quando eu cheguei lá, apareceu o bicho da água. E eu fiquei com muito medo, virei a canoa e comecei a remar de volta. E o bicho da água vinha atrás de mim. Daí eu cheguei na margem, saí da canoa e fui correndo em direção à aldeia e o bicho vinha atrás de mim, até que eu cheguei na minha casa e daí eu acordei. E eu pedi para o intérprete perguntar, o que é, como é que eu falei, o bicho da água, né? Pergunta para ele o que é o bicho da água. E o menininho respondeu, é o bicho da água. E o tradutor falou isso para mim, e eu falei para o tradutor, mas o que é o bicho da água? Ele falou, é um bicho que mora na água. Quando eu fui ver o desenho, parecia um porco do mato. Eu falei, esse aqui que é o bicho da água? É esse aqui. Daí eu fui no pajé. Quando eu contei para ele, ele disse assim, não, muito perigoso, o menino não pode remar até lá e naquele lugar, ninguém vai naquele lugar, só eu posso ir lá tão longe, é muito perigoso. Eu falei, por que é perigoso? Ele falou, porque no fundo do lago tem 3 aldeias, uma é do porco do mato, a outra é de uma onça, a outra é de um tatu. Eu falei, e como que são essas aldeias? Ele falou, é igual aqui. Eles têm as casas, eles andam, eles comem. Eu falei, mas por que é embaixo d'água? Ele falou, porque é espírito. Se você olhar, você vê um porco do mato ou uma onça ou um tatu. Mas aquilo lá não é. É um espírito que parece, que, digamos, se disfarçou de animal. Daí nós começamos a conversar, né? Eu falei, e qualquer um sabe? Ele falou, não, uma pessoa olha, acha que é um porco do mato, mas é um espírito. Mas eu, que sou pajé, eu sei. E por que é perigoso? Porque eles não querem que o índio vá lá. Não é para ir lá. Lá é terra dos espíritos, não é terra do índio.
O menino não podia ter ido. Para o pajé aquilo era real. Para o pajé o menino foi lá. Né? Ele disse, ele podia morrer. E eu disse, e por que ele foi? Ele parou um pouco e falou assim, acho que ele não sabia. Eu falei, mas não é para saber? Ele falou, todo mundo tem que saber. Olha o que isso produziu em mim. Uma hipótese de que desde que entrou a televisão, porque lá tem uma televisão, duas, com motor a diesel. Eles ligam a televisão, eles adoram futebol, por exemplo. E chegou a televisão, eles olham a televisão. Novela, etc. Mas as crianças, o que eles mais gostam é das propagandas. Onde eles veem tênis, onde eles veem negócio de passar no cabelo, onde vê não sei o quê. Para eles, o mais interessante é a propaganda. Então, criou-se um hábito de que à noite as crianças ficam vendo propaganda na televisão, mas era hora de estar todo mundo quieto na rede e o pajé fica contando história. Então as crianças não estão mais querendo ouvir a história. E ele estava angustiado. E por causa desse sonho, para mim veio como um diagnóstico, estão começando a aparecer buracos na narrativa mítica. Ela não está contínua. Tem um buraco aqui, um buraco aqui, um buraco aqui. Se esses buracos aumentarem, a narrativa vai se fragmentar e vão sobrar fragmentos e ninguém vai perceber mais a relação entre um fragmento e outro. Aí você matou a alma ancestral. Aí você puxou o tapete dos índios. Porque o que dá sentido à vida para eles é o mito. Se você desmancha isso, aí eles não são mais índios. A gente, conversando sobre um sonho. Né? E aí apareceu um outro, mas esse eu não precisei conversar, eu conversei sobre 3, mas o outro eu sozinho eu consegui, mas eu vou contar porque eu acho que é um sonho que resume a questão indígena. Esses índios, eles têm um ritual fúnebre chamado Quarup, que é uma festa em homenagem aos mortos. Quando morre alguém importante na tribo, ou um pajé, um velho, alguém morreu, já enterraram tudo, um tempo depois, eles vão fazer uma festa que é dirigida ao espírito dos ancestrais. E é com um tronco, isso aqui é a miniatura do tronco, é com um tronco deste tamanho assim, que é pintado dessa maneira, porque no mito, o Deus criador, para criar o ser humano, não foi com barro, como no Gênesis, mas em outras tribos até tem com barro. Nessa aí foi com um tronco de árvore, e o Deus criador pegou 4 galhos e fez os braços e as pernas, e ele deu vida. E isso aqui é o ser humano, que depois morre. Então, eles representam esse Quarup e tem lá a cerimônia. Muita gente importante do mundo já foi lá no Xingu ver isso daí, né? Políticos, estadistas, artistas. E quando morreu o Roberto Marinho, da Globo, a família, ou a Globo, quis fazer uma homenagem brasileira para ele, pedindo para os índios fazerem um Quarup para o Roberto Marinho. Os índios toparam, mas hoje eles já querem troca. Então, ia um monte de gente, técnicos, um monte de gente. Precisava comida, precisava, né? E eles queriam troca. Então, a Rede Globo, o que fez? Levou comida, construiu banheiro com privada e chuveiro e pia, e deu um motor, um gerador a diesel, uma antena parabólica, 2 aparelhos de televisão, pode não ser exatamente isso, né? Um trator e mais não sei o quê. E foi feita a troca. Essas coisas tecnológicas, elas decaem, elas quebram e não tem quem conserte. O óleo diesel, quando acabar, você precisa comprar, né? Daí precisa ter dinheiro. E daí os índios ficam querendo, daí vai a história, né? O sonho foi com antena parabólica.
eu vi essa antena, ela não funcionava mais, atrás da casa do pajé. E vem uma menina, você nunca sabe a idade, nem eles. Ela era pré-púbere, podia ter 12 anos, né? E ela conta um sonho muito curtinho, depois ela desenhou. Ela diz assim: eu sonhei que eu peguei um pedaço de cana e fui chupar a cana embaixo da antena parabólica. Daí a antena caiu em cima de mim e eu senti uma dor no pé e vi que uma cobra estava picando o meu pé. Esse é o sonho da menina. E eu fiquei refletindo sobre esse sonho, refletindo para dar uma interpretação para ele. E em síntese, a antena parabólica, ela simboliza a nossa civilização, a nossa sociedade, as nossas coisas, que poderia parecer um bem, mas que tem uma sombra perigosíssima, não só porque cai em cima dela, mas é porque é lá que vem a cobra que pica o pé. A cobra que pica o pé, simbolicamente, está atacando a base da menina, o pé. Tem algo que ataca, que envenena, que intoxica o pé desta menina. O que é isso na vida real? Na vida real, é que uma hora ou outra, essa menina pode querer ir visitar a cidade mais próxima, que se chama Canarana, que é uma cidade de fronteira agrícola, é cheia de lojas de agricultura, de armas e de gente querendo terra, é meio um faroeste, assim, né? Os índios vão lá de vez em quando. Esta menina, isso acontece, ela pode ir para lá e ficar seduzida, que ela quer shampoo, que ela quer uma calcinha, que ela quer qualquer coisa, mas a cobra, o perigo, é que ela caia na prostituição. Porque isso ocorre. Aí acabou. Então, o sonho da menina está mostrando o perigo que a nossa sociedade, um perigo escondido, um perigo oculto, né, que representa. Então, como fazer para que esses jovens que estão tão atraídos, que eles saibam que eles não podem perder o pé, eles não podem perder a identidade deles, porque o perigo é a dissipação, é eles não serem mais o que eles são e irem para as margens da sociedade, como os índios que viram alcoólatras, como as mulheres índias que são estupradas ou levadas à prostituição, não tem caminho de volta e daí é o fim mesmo, daí morre e vai para a margem da sociedade, quer dizer, eles viram marginais, né? Um sonho de uma menina trazendo, em resumo, isso é um tema de conversa, né? Eu conversei isso com o pajé, eu contei esse sonho para ele, eu dei essa minha interpretação, ele achou que fazia sentido a interpretação da cobra e da antena, e a gente daí conversava, como alertar os jovens, é um tema de conversa, né, que é riquíssima, desde que seja uma conversa de verdade, que não haja preconceito e não haja superioridade, ou não sou eu que vou resolver o problema para ele, mas os índios adoram conversar. Na abertura do Espelho Índio, você cita o sonho do índio Terena, que ele estava no cemitério Guarani, velho, da aldeia, e chegam nos brancos e penduram ele na cruz de ponta cabeça. Que o livro seria uma tentativa de entender esse sonho. O que significa esse sonho? Qual é o significado? Pois é, eu tive que fazer uma longa pesquisa, né, histórica, voltando para o século XVI, estudei as cartas dos jesuítas, e o que eu descobri, e que foi a chave para eu interpretar o sonho, é que uma coisa muito dramática e muito nociva aconteceu na nossa formação, que foi o homem branco português, fosse jesuíta ou fosse explorador, colonizador, o que fosse, ele projetou a sua sombra no índio.
o cristão do século XVI, ele não tinha uma consciência cristã real de perceber o que eram os pecados dele, o que eram os defeitos dele, e é um mecanismo automático, não reconhece em si, vê no outro. E nas cartas jesuíticas dá para fazer uma lista, né, dos pecados que os brancos diziam que os índios tinham. Por exemplo, eles não têm alma. Eles são filhos do demônio. São pecadores natos. Eles são preguiçosos, são lascivos, são imorais, são desleais, não acreditam em nada, não têm concepção de deuses porque eles não são capazes. A vida deles é uma promiscuidade, etc, etc, etc. Está feito o retrato do índio, né? Que é um retrato do branco, isso daí, não é do índio. Mas foi dito que o índio era assim. Então, é o que eu cheguei no meu livro, eu disse assim, a missão, a mensagem cristã, e os jesuítas eram os portadores dessa mensagem, é que cada um, no seu exame de consciência, saiba dos seus pecados e carregue a sua própria cruz, que é, você tem que carregar o teu peso até você se transformar e renascer. É todo o simbolismo da cruz, né? Como a civilização branca nunca foi capaz, ou se propôs, ou quis carregar o seu próprio peso, eles fizeram o índio carregar o nosso peso. Não só carregar o tronco do pau-brasil, mas carregar o lado pecaminoso, digamos assim. Então, quem vai para a cruz é o índio. É o índio que vai ser crucificado por pecados que ele não cometeu. Você vê uma transposição do simbolismo. Cristo vai para a cruz dizendo, eu carrego em mim os pecados do mundo inteiro e eu vou, e aquilo é uma transformação de morte e renascimento. O que aconteceu aqui foi, você vira o mito ao contrário e diz assim, os índios é que vão pagar. E a crucifixão de cabeça para baixo é a pior de todas, mas ela existiu historicamente. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, né? Então, simbolicamente, a cabeça do índio, ela está conectada com a terra. Mesmo na cruz, não com o céu. Para mostrar assim, este homem é o que verdadeiramente tem uma conexão com a terra e com a vida. Mas ele vai morrer. Para mim, esse sonho sintetizava um processo histórico. E eu acho que ele é válido até hoje. Essa questão da sombra e da projeção dessa sombra, você consegue enxergar alguma sombra hoje, atual, que seja tão premente quanto foi essa sombra, no caso dos jesuítas, que seja projetada nos índios, um problema contemporâneo? Sim, certamente. Sim. Veja, existe ainda hoje o quê? Cobiça. Desejo de tirar do outro, né? De se apossar. Desejo de se sentir superior. Desejo de negar o outro. Isso tudo é sombra, psicologicamente falando, né? São traços destrutivos. Isso está vivo ainda e uma parcela muito grande da população brasileira carrega isso daí e não reconhece. Racionalmente justifica como? É muita terra para pouco índio. Essa frase, que já é um chavão no Brasil, é uma justificativa para a cobiça. É uma justificativa racional. Você pode até fazer um cálculo e dizer, no município de São Bernardo do Campo, mora, sei lá, 1 milhão de pessoas e tem uma área, sim, uma área do mesmo tamanho, mora 100 índios. Que absurdo, cabe, não precisa tanto espaço, né? Cientificamente falando, está errado, porque se o índio vive da caça, você precisa ter muito território, porque
a caça está espalhada numa floresta, isso os geógrafos têm estudos sobre isso. Para um povo que sobrevive de caça, há uma equação que diz qual é o tamanho da terra. Os Guarani de Bertioga é mínimo o território deles. Eu conversei com eles, não tem caça lá, não dá para caçar nada. Talvez um pássaro, mas você acha que vai ter mamíferos, roedores e porco do mato e capivara e anta e macaco? Não tem mais, aquilo é muito pequeno, precisaria uma extensão enorme de Serra do Mar para eles poderem caçar, né? Isso tudo a gente sabe. Agora, essa famosa frase que justifica a ideologia do progresso pela agroindústria, né? Dizendo, meu Deus, é tanta terra, se a gente puder fazer agroindústria, aquilo vai gerar riqueza no Brasil, e para os índios tudo bem, porque eles não precisam. Tá à sombra da cobiça, eu estou cobiçando aquela terra. Eu digo, essa terra é para ser minha, não é para ser sua. Você vê, isso permanece. E se eu ficar mais tempo, eu vou me lembrando de coisas, mas eu não tenho dúvida que isso permanece. Quer dizer, continua o sacrifício do índio por causa das minhas questões. Eu sacrifico ele. O que é mais latente, assim, que você observa na sociedade hoje, que é fruto dessa violência de choque de cultura, assim, além dessa cobiça e do sacrifício que é imposto ao mundo? O que é mais latente no choque de culturas? O outro também marginalizar o ponto de deixá-lo nesse lugar do sacrifício compulsório, né? Você coloca o indígena nessa posição, enfim. Você vê, começa até pelas palavras, porque esse termo choque de cultura é um termo até sociológico, antropológico, né? Mas as pessoas sentem como choque. Choque é uma coisa, um encontro, uma coisa... Choque dá medo, né? Não se fala encontro de culturas, se fala choque de culturas, né? O que eu vejo latente é que há medo do diferente. Há muita fantasia negativa, há muito medo de perder a zona de conforto, de perder o território do que é conhecido e se abrir para um encontro, para um intercâmbio com um desconhecido que pode abalar as minhas bases. Tomara que abale as minhas bases, né? Mas isso dá muito medo. Eu acho que isso continua ainda. Você vê, uma imagem que é bem disseminada é assim, imagina se eu estou andando pelo mato e me aparece um índio. É um perigo, né? O índio vai me matar, eu tenho que matar ele. Ainda a gente está preso nesse imaginário fantasioso, né? Como se tivesse uma guerra contínua entre índios e brancos, né? Que na verdade não existe mais como já existiu, embora haja terrenos de conflito e de hostilidade, porque tem lá minerador ou garimpeiro querendo pegar a terra dos índios e sai tiro e sai tudo lá. É guerra, é conflito mesmo. Mas na sociedade como um todo, eu acho que ainda há medo. É muito selvagem, é muito diferente de mim, é muito chocante. Você vê, agora tem uma pauta jornalística recentíssima, né? Alguém lá falou que uma fonte de alimentos maravilhosa para a humanidade são os insetos. Daí aparece que na China come inseto, tem um cara aqui no Brasil que cria inseto, daí fala, não, você tritura, aquilo tem proteína, e alguém lembrou de falar, eu sei quem, não me lembro do nome, é uma... colaboradora do Estado, do Caderno Paladar, infelizmente não lembro o nome dela porque eu acho que ela é ótima, que entende muito de culinária brasileira, de comida brasileira, e ela sim só lembrou das lagartas e dos vermes e das formigas fritas e do içá e do não sei o quê, de não sei o quê, que não é só índio, o caboclo também come, o caipira, e ela lembrava como criança no interior lá, que a avó, sei lá o quê, pegava o içá, torrava, misturava com arroz e comia, dizendo, qual é a novidade para nós? Os índios sempre comeram, é uma delícia. Agora, todo mundo vai dizer o quê? Ai, que nojo. Você vê como a primeira coisa é a repulsa, é a negação? Vamos só discutir uma ideia. Isso faz sentido dizer que talvez a gente passe a comer
proteínas ou minerais que vêm de insetos. Vamos discutir essa ideia do ponto de vista científico. A primeira reação é nojo. Ai, isso é coisa de índio. Ai, que... Basta, né? Por exemplo, eu contar para pessoas que não têm muita ligação com isso, que eu fiz pesquisa. Ai, como que é que dormia? Dormia na rede. Ai, que horror, dormia na rede. E como é que fazia para ir no banheiro? Ah, vai no mato. Ai, que horror, não sei o quê. E daí vem a comida. E o que comia? Comia caça. Mas você comeu o quê? Falei, comi tudo. Comi macaco, comi jacaré, comi anta, comi... Você comeu macaco? Que horror! Que não sei... Você vê, nós estamos no século XXI e ainda está latente aquela repulsa ou degradação do hábito do outro. E isso você vai desdobrando as camadas e você vai vindo até onde chega isso daí. Ó, agora o Brasil tem fashion, né? Tem como é que chama? O estilismo, a criação de indumentária brasileira, que é interessante até, porque tem tantas fontes, né? Ninguém ainda incorporou a maravilhosa estética indígena. Os adornos plumários, os adereços, a pintura corporal, os cabelos, as tatuagens, os não sei o quê, ainda é forte demais. Tá, aparece num filme, aparece numa propaganda, mas não é uma coisa que a gente incorpora. Você vê, é outro, mas eu não quero que chegue muito perto. É muito estranho. Então, latente é o que ainda não veio para a superfície, né? Tem muita coisa latente, negativa, que tem que vir para a superfície para a gente discutir isso e se conscientizar disso. Você diria que esse nojo, a questão de negação, dessa sombra toda, ela faz parte de uma alma ancestral europeia? Ou não? Sim. E como que é essa alma ancestral europeia? Eu nunca usei esse termo, alma ancestral, mas eu diria assim, a identidade, você pode pegar a grega, né? Que a cultura grega, a civilização grega criou uma identidade fortíssima, riquíssima, maravilhosa, etc. Mas tem um elemento fundamental que era a definição do outro como bárbaro. O que não é como eu, o que não é grego ou helênico, é bárbaro. E se a gente for estudar historicamente, eram civilizações. Né? Tem mapas do mundo da época lá dos geógrafos gregos, né? Eles desenhavam o mundo grego e o que estava fora daqueles limites é a barbárie. Esse modelo foi o que foi aplicado nas Américas, igualzinho. O que está fora do modelo ibérico é bárbaro. Então, esse mecanismo de construir civilização degradando o outro à condição de bárbaro e de animal é muito antigo. E tudo o que vem do outro, os hábitos alimentares, os deuses, as maneiras de viver, é tudo, sabe mas é tudo para a construção do eu. Né? É um mecanismo de construir o eu destruindo o outro, se tornando superior ao outro. Essa matriz, ela tem milhares e milhares de anos. Milhares e milhares. Pode ser superada, né, por uma outra. Só uma coisa, gente, acho que tá meio escuro, né? Você acha que precisa pôr mais alguma luz ou não? Só bater no carro? Tá. Não vou abrir, né? Gente, perguntem o que vocês quiserem, não se inibam, porque pode ser interessante. Não precisa ser perguntas